Bem, e muito bem, como o pastor falou aqui, eu estava ali conversando com minha esposa, enquanto eles estavam falando, e eu fui me lembrando de quando eu me desviei, nasci e me criei dentro do Evangelho, né? Era, né? Assembleano de berço, né? E quando bateu o vendaval, quando realmente de fato bateu a tempestade, eu consegui permanecer de pé, né? O que eu posso dizer para vocês é que quando eu cheguei nesse lugar, eu cheguei com minha vida sentimental. Cheguei, alô, som, ei, som, amém? Estão ouvindo? Aleluia, glória a Deus, dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Aleluia, chegou, graças a Deus. E como eu estava conversando com minha esposa quando eu cheguei nessa igreja, e cheguei através do convite de um grande irmão, né, em Cristo Jesus, né, e a filha dele está aqui. Cadê ela? Cadê Bruna? Saiu, foi? Amém. Né, através do convite da família da irmã Angélica, que eu cheguei nesse lugar. E eu lembro que no meu primeiro dia que eu cheguei, que eu sentei no banco lá atrás, né, foi até perto de uma virada de ano, eu sentei e eu via dois pastor Fabiano, para vocês verem como eu cheguei. De tão doido, drogado, literalmente, drogado, alcoolizado. Foi assim que eu cheguei neste lugar, né? Com minha vida financeira destruída, sabe? Prestes a perder meu casamento, né? Ou seja, o diabo, ele bagunçou de fato a minha vida, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a aprender, sabe? O que realmente é viver a palavra de Deus. E foi aqui que minha vida foi transformada. Foi aqui que o Senhor me libertou das drogas. Foi aqui que o Senhor me curou, sabe, das minhas emoções. Foi aqui, né? Eu aceitei Jesus quando era mais novo. Mas a palavra sempre diz que o justo, ele vive pela fé. Mesmo eu estando no mundo, eu nunca desisti. Eu sempre pedia forças para o Senhor, né? Eu lembro, certa vez que eu estava na zona rural, no sítio, e eu não tinha mais para onde ir, não tinha mais para onde correr, na verdade. É como quem eu tivesse de fato dentro de um buraco, como que eu tivesse de fato dentro de um buraco e eu olhasse para cima, eu só visse Deus. Foi quando eu clamei aos céus. E justamente isso que eu estou trazendo para vocês hoje, já se levantaram, como o pastor bem falou, já se levantaram muitas outras tempestades na minha vida. Mas hoje eu estou fundamentado na palavra de Deus. Uma palavra de fato que transforma, né? Como o pastor bem disse, eu fiz o rema juntamente com minha esposa e hoje estou na escola de ministro. E eu vou falar para vocês, o que eu tenho aprendido é algo sobrenatural. Essa escola não é algo natural, essa escola é algo sobrenatural, irmãos. Você que não conhece o rema ainda, você pode pesquisar, né? Irmão, faça essa escola, entre nessa escola, se matricule. Não se preocupe com provisão, não. Não se preocupe com provisão, porque a provisão ela já chegou. Amém? E hoje, né, eu vou iniciar falando sobre fundamentos da fé, né? Como a fé vem, como se permanecer diante da tempestade, o que fazer com a sua fé, como fortalecer a sua fé, como é que a sua fé vai crescer. Amém? E falando sobre o fundamento da fé, a única coisa que nós conseguimos agradar o coração de Deus é a fé. Amém? A palavra diz que quando, lá em Hebreus 11, pode abrir para mim. Veja a maneira como nós agradamos a Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Irmãos, quando eu sempre li, eu li a Bíblia já umas 2 vezes, de trás para frente, de frente para trás,
mas apenas lia. Eu não parava para estudar. Deus, ele levanta homens e mulheres na face da terra, com revelações vindas do próprio trono de Deus, para que você possa aprender de fato a palavra de Deus. E quando eu me debrucei dentro do Rema mesmo, quando eu comecei a analisar essa matéria, fundamentos da fé, eu vi que eu precisava desse fundamento. E que fundamento é isso? Que fundamento é esse? A palavra diz que o justo, ele vive pela fé. E dentro das escrituras existem 4 passagens que falam sobre isso. Em Abacuque 2:4, pode abrir a mídia, eu vou ler com vocês. 4 vezes na Bíblia, irmãos, essa frase existe. O justo viverá pela fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo, o quê? Viverá pela fé. Abre para mim agora em Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá. Vamos de novo, Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus ela no Evangelho de Cristo, de fé em fé, como está escrito, o justo. Quando eu falar o justo, quero que vocês repitam mesmo. Por quê? Porque vocês são justos. Quando vocês nasceram de novo em Jesus Cristo, ele nos fez justo. Lá na cruz do Calvário, ele se fez justiça. Aleluia. Abre para mim em Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá. Aleluia. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aleluia. Irmão, nós precisamos entender aonde nós estamos colocados a partir do momento que o Senhor nos fez justiça. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar no reino de Deus, e eu vou mostrar isso para vocês agora. Abre para mim a Bíblia em Romanos 10:17, por gentileza. Como é que vem essa fé? Da onde nasce essa fé? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Jesus Cristo, ele já se revelou a nós. Agora basta a gente se debruçar aquele manual que ele deixou para nós. Amém? Se a gente observar nas escrituras, né, você sempre vai ver que Jesus Cristo mesmo dizendo, os próprios apóstolos dizendo que vós fostes, olha o tempo verbal, passado, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando ele subiu na cruz do Calvário, ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças emocionais, tudo o que ele podia fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Ele já se fez justiça. Aí veja, fostes sarados, ele não disse foste sarado, você já é sarado. Amém? Ele não diz, você vai ser curado. Não, ele diz, você já foi curado. Ele já nos curou, ele já nos libertou, ele já nos tirou, ele já arrancou a gente do reino das trevas e colocou a gente no reino da luz. Aleluia. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 6 e 9. Posição, aleluia. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Próximo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Próximo. Porque pela graça sois mediante o quê? Aleluia. Isto não vem de vós, isso é um dom de Deus. A fé é um dom que nasceu no coração de Deus. Mas Jair, fé, o que de fato é a fé? Abre para mim Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza do quê? Das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Vocês conseguem ver Deus? Mas vocês sabem que Deus existe. Amém? Você está respirando, não está? Você consegue ver o oxigênio? Então vocês acreditam
que vocês, se faltar o oxigênio, vocês vão morrer, concorda? A mesma coisa é Deus em nossas vidas. A fé é justamente isso, é a certeza daquilo. Rapaz, quando a gente começa a andar pela palavra de Deus, não tem como a gente não ficar surpreso com o que Ele tem feito na nossa vida. Porque o Senhor, quando Ele disse, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que é que nós esperávamos? Jesus Cristo, o Redentor da terra, o Redentor da raça humana. Ele se fez carne por mim e por você. E Deus, e Jesus Cristo, para Ele poder entrar na terra, Ele precisava de um corpo. Amém? E o Senhor preparou um corpo para Ele. O Senhor, Ele preparou um corpo para que Jesus Cristo pudesse vir à terra. Quando a gente analisamos toda a criação, nós observamos que Deus criou tudo pelo poder do quê? Da palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Não é isso? Imagina se Deus falasse, tá escuro. O que vocês acham que aconteceria? Ficaria mais escuro. Por quê? Porque o poder da língua, da vida e da morte, está na língua. Ou seja, Deus criou tudo. Tanto o reino espiritual, tanto o reino físico, ou seja, o mundo metafísico. Ele criou através do poder da palavra. Então, quando nós analisamos toda a Escritura, tudo foi criado pelo poder da palavra. E hoje nós temos o quê? Esse mesmo poder na nossa língua. Quando nós falamos, certamente, irmãos, vai acontecer. Abre para mim em Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama o quê? A existência do quê? As coisas que não existem. Aleluia! Ele criou tudo do nada, irmão. Ele se revelou a nós como ser divino, como ser supremo. Aleluia! E como é que nós estamos andando hoje na nossa fé? Será que nós estamos suportando as pressões do mundo? Será que nós de fato estamos alicerçados na palavra do Senhor? Aleluia! Agora, o que a fé pode? Abre para mim em Mateus 17:20. E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da o quê? Vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Irmãos, eu não sei do que você está precisando, eu não sei como é que está o teu celeiro, mas começa a falar o que é certo. Não fala o que você está vendo. Você vai abrir o seu armário e você está vendo, eita, está vazio. Você vai falar isso? Não. Começa a falar, meus celeiros são cheios, eu sou farto, eu sou próspero, eu tenho alimento para dar. Eu tenho alimento para doar para outras pessoas. Quando você abre a sua geladeira, você vai olhar para a geladeira e vai, só tenho água. Glória a Deus, tem água, água da vida. Amém? Mas não fala o que você está vendo, não anda pelo que você vê. Começa a andar pelo que a palavra diz ao seu respeito. O que a palavra tem dito ao nosso respeito? O próprio Deus disse, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. Ele já nos fez próspero, Ele nos assentou nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E é essa fé que você precisa ter. Você precisa descansar na cruz do Senhor. Você precisa descansar, irmãos. Aleluia. Abre aí Marcos 9:23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é o quê? Ao que crê. Irmãos, mas não basta só você crer. Você precisa falar. A palavra diz, crie, por isso falei. Aleluia.
Moisés, quando estava no deserto, Deus deu uma ordenança para ele por 2 vezes para bater na rocha. Uma das ordenanças que ele deu: Moisés, vá na rocha, bata 2 vezes e vai sair água. E isso dando uma representatividade do Velho Testamento, da Antiga Aliança. Mas quando a segunda ordenança, Deus falou para ele: Moisés, agora você vai até a rocha novamente e faz o quê? E fala que sairá água. Mas só que ele não obedeceu, ele bateu na pedra. Saiu água, saiu, glória a Deus. Mas ele fez força. E nos dias de hoje nós não precisamos fazer força. É só falar que acontece. É só falar que acontece. Nós não precisamos mais fazer força, porque toda a força que precisava ser feita, o Senhor ele já fez na cruz do Calvário. Aleluia. Nossos pecados foram perdoados. Hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, irmãos. Toda a nossa dívida já foi paga. Aí eu te pergunto, o que é que tem limitado o agir de Deus na nossa vida? É o diabo que tem limitado? Não. É quem? É Deus que tem limitado? Não. O que tem limitado é a nossa boca, é o nosso confessar. O que nós estamos confessando? Será que nós estamos confessando as coisas corretas? Será que realmente nós estamos confessando o que tem que ser confessado? Irmãos, quando a gente fala negativo, irmão, Deus não se agrada. Eu lembro da ministração do nosso apóstolo Bud, que Deus, né, dê muita força, né, a todos nós, que um dia ele partiu e nós ficamos aqui com o seu legado. Mas ele diz: irmãos, não falei negativo. E é verdade, meu pastor já me corrigiu muito. Jair, não fala negativo. Jair, não fala negativo. Irmão, por que eu estou falando isso? Porque eu lembro que quando começamos a aprender essa palavra, a minha esposa ganhou um terreno do pai dela. E todos os dias, irmão, ela passava pelo terreno. Isso a gente já estava na igreja. A gente morava de aluguel na época. E todo dia ela passava e falava: bom, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a garagem, aqui vai ficar a nossa churrasqueira. E adivinha? A nossa churrasqueira está pronta, aleluia! Mas por quê? Mas por quê, gente? Falar. Você precisa ver. Deus ele imagina a gente em lugares melhores. Deus ele tem coisas melhores para a gente. Mas o que é que você tem visualizado? É justamente isso. Hebreus 11:1. Você precisa visualizar que já aconteceu. Você precisa ver o que já aconteceu. Quantos aqui tem carro? Tem carro? Rafa? Oi? E onde está? Os que não levantaram aí, deixou de receber, viu? O carro dele é branco. Se eu for daqui para lá, eu sei que o carro dele está lá e sei a cor. Mas eu sei onde está? Eu não sei. Mas se ele me disser: ó, Jair, tu vai por aqui, tu desce, pega a tua esquerda, pega a tua direita ali, o carro está lá. Ou seja, eu andei em cima do quê? Ele me disse. Então a gente precisa fazer do mesmo jeito. Andar em cima da palavra, do que a Bíblia diz para nós. É a palavra, ela é luz, irmão, para nós. O Senhor disse: medita na minha palavra de dia e de noite. Irmãos, e isso é a pura verdade. Quando você não ora, quando você não lê, quando você não estuda, irmãos, certamente a tua vida não vai andar bem. Você precisa estar agarrado nessa palavra. Já que você tem fé, coloca a tua fé em ação. Mas nós temos uns tipos de fé, aleluia. Temos a fé natural, que é aquela que nós cremos das coisas comuns. Por exemplo, se você for no banco lá agora, se você chegar no banco, você tem 1 milhão, amém? Amém? Quem recebeu aí? Aleluia! Tem 1 milhão lá, mas você já sabe. Opa, eu creio. Essa é a fé natural, eu creio. Já está lá o dinheiro, eu estou vendo. Mas deixa eu falar para você, nós não andamos por vista. Eu vou pegar o exemplo. O dinheiro está lá. Mas deixa eu falar para você, Deus, eu escutei uma irmã falando isso para mim, Deus é um Deus de repente. Aleluia. Deus, ele é um Deus de repente. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei como é que está a tua vida financeira. Eu não sei como é que está, de fato, a tua vida emocional. A tua vida no teus relacionamentos, no seu casamento. Mas deixa eu falar para você, Deus, ele pode virar a chave do dia para a noite. A noite todinha pescando.
Ele passou a noite todinha pescando. E chega um certo momento, ele já cansado, estava lá já lavando as redes. Ele começou a lavar as redes, lavando as redes. E chegou Jesus para ele e disse: mestre, Jesus falou para ele: Pedro, volta para o mar. Mas mestre, a gente pescou a noite todinha. Lança a rede do lado direito. Ele: mas eu já lancei a rede. E não puxou nada. Quando a gente anda em cima da palavra, meus irmãos, o sobrenatural acontece. O que foi que aconteceu com Pedro? Pedro voltou. Ele foi em cima daquela palavra. Ele andou em cima daquela palavra. Quando ele lançou a rede, o que foi que aconteceu? Peixes, irmão, peixe. Não vai faltar. O Senhor, Ele é o nosso pastor. Nada vai faltar. Quando Pedro puxou, veio a abundância. E Deus, Ele pode mudar a chave da tua vida financeira de um dia para a noite. Alguém pode chegar agora na tua conta e depositar lá um determinado valor. Deus, Ele é um Deus de sobrenatural, irmão. Não se apega, não limita Deus dentro de uma caixinha, não coloca Deus. Não começa a limitar Deus. Deus, Ele não é limitado. Deus, Ele é atemporal, irmãos. Nós estamos dentro de um tempo aqui, estamos limitados. Mas deixa eu falar para você, Ele enviou Jesus Cristo justamente para isso, para nos tirar do tempo e colocar no sobrenatural, atemporal. Foi isso que Ele fez. Ele nos tirou de algo limitado. Nós éramos limitados, mas hoje nós não vivemos pelo tempo. Aleluia. Nós não podemos viver dentro de algo temporal, porque hoje nós estamos habitando aonde? Na eternidade. Nós estamos na eternidade já. Deus, Ele já viu a gente desde a criação do mundo até a nossa chegada lá nos céus. Nós já estamos no céu. Eu não sei se você sabe disso, se você se alegra, mas nós já estamos no céu. Isso aqui é só a matéria. Uma hora isso vai tombar, se Jesus não voltar. Aleluia. Glória a Deus. Abre para mim no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 6. Mas a justiça decorrente do quê? Da fé. Assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá aos céus? Ele já veio, irmão, não tem o porquê a gente estar perguntando. Ele já desceu, Ele já fez o que tinha que fazer por nós. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Ele já foi até o abismo, Ele tirou, Ele tomou a chave da morte da mão de Satanás. Como eu falei aqui no culto passado, Satanás não tem mais poder sobre nossas vidas, porque hoje nós estamos nas regiões celestiais assentados com Cristo. Hoje nós andamos em fé, tendo a certeza de que estamos com Ele. Aleluia. Aí diz, capítulo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e o quê? No teu coração. Aleluia. Versículo 9. No teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Louvor, por favor. Aleluia. Irmãos, essa palavra, ela transformou a minha vida. Essa palavra, este lugar, a atmosfera aqui, meu irmão, não sei se você consegue ver isso, mas a atmosfera que está sobre esse lugar, irmãos, é uma atmosfera de transformação, é uma atmosfera de restituição, é uma atmosfera de restauração e uma atmosfera de salvação. Quantas pessoas já não passaram por este lugar? Sabe? Eu lembro quando eu cheguei aqui, antes do Senhor me libertar das drogas, eu lembro que teve um determinado dia da minha vida, já estava indo para a igreja, e uma das vezes eu caí. E eu vou falar para vocês, irmão.
Aleluia. Eu ouvi forte, senti fortemente lá dentro. Não se preocupa. Sabe? Eu tô aqui com você. Não é porque algumas pessoas erram, tropeçam, temos o direito de julgá-las. Porque a fé que nós recebemos é uma fé que transforma. Amém? É uma fé também que é derramado o amor através da fé. Sem fé e sem amor ninguém vai ver a Deus, irmãos. E eu lembro que quando eu senti isso, na mesma hora, veio uma pessoa, mas me deu um abraço tão grande. Me deu um abraço tão grande, irmãos. Sabe, eu fico às vezes imaginando, tem algumas pessoas que falam, mas rapaz, eu vou fazer o que na igreja? Existe uma unção nesse lugar, irmãos. Uma unção de amor. Sabe, uma unção onde pessoas realmente se importam com você. É uma unção que eu acredito que vai transformar a tua vida também. Da água para o vinho. Vamos ficar de pé. Aleluia. E nessa noite, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, eu quero convidar você, sabe? Levanta a sua mão, você que quer aceitar Jesus essa noite. Porque eu tenho certeza que o Senhor está querendo, sabe, alcançar pessoas. Quem quer aceitar Jesus? Uma vida? Amém. Tem uma vida aqui, ó. Aleluia. Oh. Aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Tem mais alguém que quer voltar